Semanalmente, a agência sindical produz um vídeo novo e especial, em que a gente entrevista pessoas notórias que têm conhecimento mais profundo sobre temas de interesse geral dos trabalhadores, do mundo do trabalho, do interesse nacional. Hoje eu falo com o Lúcio Maluf, que é um trabalhista histórico, um pensador das questões nacionais e membro do Diretório Nacional do PDT, Partido Democrático Trabalhista. O Lúcio, o PDT e os trabalhistas têm muito presente a chamada questão nacional. O que é a questão nacional e por que ela anda ausente da pauta política brasileira? Primeiramente, é um prazer renovado participar das programações da agência sindical e poder expor o raciocínio, pensamento, história, diante da competência de um jornalista como você, Franzin, que pode otimizar a discussão das questões, notadamente trabalhistas e nacionais. A questão, para nós, a visão que nós temos é que a questão nacional ela fica, via de regra, amordaçada, diminuída, principalmente para que não se gere o debate verdadeiro em torno das questões econômicas, trabalhistas e sociais. Ao apagar, ao tirar do debate a questão nacional, passa-se a discutir o varejo, ou seja, a questão miúda, ou seja, algumas consequências e não as causas verdadeiras das demandas mais endógenas da sociedade brasileira. Isso acontece com a questão trabalhista, notadamente. Veja, existe uma notada intenção de diminuição dos direitos conquistados arduamente ao longo do tempo. E nós, trabalhistas, pedetistas e herdeiros ideológicos e administrativos de Getúlio Vargas, Jean Goulart e Leonel Brizola, não podemos nunca nos ausentar dessa questão, porque nós somos construtores dessa história e testemunho da história ao mesmo tempo. Ou seja, a história passa pelas nossas participações efetivas na vida política e administrativa da nação. É neste ponto que eu acho que se procura diminuir o debate nacional. A outra questão é a questão da soberania. Ao se eliminar ou diminuir o debate nacional, nós estamos, ao mesmo tempo, eliminando a discussão referente à soberania nacional frente ao conceito das nações, que é questão fundamental para a solução dos problemas internos do país. Se nós não enfrentarmos a questão da soberania, veja o caso da Petrobras e outros que nós podemos citar ao longo da nossa discussão, nós não teremos como afirmar o Brasil como nação soberana, independente, e que toma suas decisões para seu povo, e não reflete decisões tomadas externamente e que venham influir a vida da nação. É o caso do pré-sal, por exemplo, né? É o caso da questão da educação, que hoje nós estamos passando a educação para conglomerados estrangeiros sem qualidade e sem se pensar no acúmulo de conhecimento nacional. É a questão das patentes, é a questão da pesquisa que as empresas multinacionais desenvolvem fora do país, e aqui nós somos obrigados a pagar esse royalty permanente e, ao mesmo tempo, nos mantermos como colônia sem acumular conhecimento. Sem conhecimento, sem energia, e não se pode fazer independência. A independência vem do binômio energia, conhecimento e, evidentemente, acumulação de capital decorrente dessas coisas. Lúcio Maluf, o Nelson Rodrigues, pensador original brasileiro, criticava o chamado complexo de vira-latas de certos setores nacionais. A elite brasileira tem complexo de vira-lata. A elite brasileira gosta de servir ao estrangeiro. Agora mesmo, todos correram com a mudança do governo Dilma para Temer, todos correram para os Estados Unidos. É uma coisa, como diria o Brizola, que chega a ser deprimente, não é? Sim, esse complexo de vira-lata do genial escritor brasileiro, pensador também brasileiro, ele é a síntese sociológica e cultural da nossa realidade, da nossa nação. Nós realmente abandonamos o direito de sermos nação para apreciar, receber as orientações e praticar aquilo que o Norte, principalmente,
pensa, faz e quer. Muitas vezes nós somos chamados de quintal americano. E isso não é sem razão. A prática tem demonstrado isso, e você lembrou muito bem essa corrida ao Temer, que é um agente desse domínio norte-americano. É um agente até pequeno, né? Um agente que é um mero servidor dos interesses. E ele montou um ministério que reflete isso com muita qualidade. São servidores dos interesses internacionais em decorrência dessa dominação e diminuindo, talvez, por um prazo até inestimável, longo, a nossa possibilidade de sair dessa situação melindrosa em que nos encontramos. Veja, parte do trabalho sujo, que é de contenção da inflação, foi feito pelo governo Dilma. E estava de acordo com os manuais do Norte, dos patrões do Norte. E isto nós vamos carregar, tendo feito esse papel sujo, entregando agora uma inflação que praticamente entrará em declínio, aumentando o ganho de capital, o ganho real do capital, que é o juro menos a inflação, que é o ganho real, que é o sentido desse governo. É a transferência de riqueza de sentido contrário, é a distribuição de renda de baixo para cima. Os pobres do Brasil estão num franco processo de transferência de renda para aqueles mais aquinhoados. Veja como agora as questões trabalhistas que nós estamos comentando, como, por exemplo, a questão da Previdência, né? A questão dos direitos trabalhistas que estão sendo atacados vilmente, né? Quando nós sabemos que o pobre brasileiro começa a trabalhar muito antes do que o classe média e do que o rico, portanto, ele vai ter que trabalhar mais anos do que aqueles outros, já trabalha, né, para ter um rendimento pífio por um curto espaço de tempo, na medida que a longevidade dessa camada é menor do que a daqueles mais aquinhoados, que tiveram mais vitamina, mais proteína, mais meios de cuidados com sua saúde e tudo mais. Então, é perverso duplamente. Aqueles que viverão menos receberão menos, e aqueles que trabalharam mais receberão menos. É duplamente crucificada essa camada. Isto para quê? Para satisfazermos a ânsia do capital, ou seja, para pagarmos juros e dívida. A dívida artificialmente construída nesse momento, significa 50% do orçamento nacional e precisa ser satisfeita. Essa ânsia, essa voracidade, como é que ela vai ser satisfeita? Daqui para muitos anos, já estão pensando há muitos anos à frente, né? Como é que ela deve ser satisfeita? Com o sacrifício do trabalhador brasileiro. Então, esse é o fenômeno que nós estamos passando. Esse realmente é a expressão do vira-lata. Somos copiadores e não geradores de conhecimento, e somos recebedores de orientações externas ou até determinações que são muito mais do que orientações. Então, nós temos um ministério, por exemplo, vou citar Moreira Franco como o representante político desse ministério. Moreira Franco, não podemos nos esquecer, é fundamental que nos lembremos, isso não sai nos jornais, foi um homem que assumiu o governo do Rio, após o exitoso governo de Leonel Brizola, que criou um dos mais fantásticos programas de educação, que criou o CIEPS, que foi um programa que construiu 503 escolas de tempo integral, com ensino integral, com pedagogia integral, né, alguns que abrigavam mais de 1.000 alunos. No governo imediato, assumido por Moreira Franco, no Rio de Janeiro, ele extinguiu essa pedagogia, extinguiu esta revolução da educação reconhecida no mundo inteiro. Então, este é um homem que enterrou a mais notável experiência educacional da América Latina num simples canetada de governo. Manteve só o prédio físico, acabando com a pedagogia e o processo educacional. Ora, isso é um criminoso, é um crime de lesa pátria, é um crime maior do que qualquer propina, do que mensalão, qualquer propinão ou coisa que o valha. Isso é um caso, não é de polícia, isso é de prisão perpétua, para não mais denegrir a sociedade brasileira. Esse homem é um homem forte do governo Michel Temer. Até surgiu um negócio gozado aí, né? Lutar sempre, temer nunca, né? Lúcio Maluf, você, membro do Diretório Nacional do PDT, homem que conviveu com Brizola, tem conhecimento doutrinário dessa questão trabalhista. Eu queria que você considerasse, por fim, a seguinte questão. O trabalhismo, ele é de esquerda e ele é nacionalista, mas o trabalhismo é de esquerda e não é contra a propriedade. Como é que faz essa omelete sem quebrar os ovos? Olha, vou citar uma frase do Brizola, fantástica. O Brizola, questionado uma vez, ele é sempre um ícone, um professor
pela sua experiência, pelas notáveis conquistas, né? O Brizola, perguntado, como você me perguntou, por um repórter, ele dizia: olha, vocês são contra a propriedade privada? Como é que é? O Brizola responde: não, nós somos o maior defensor da propriedade privada, tanto é que nós a queremos para todos. Não há contradição. Não há contradição, nós queremos para todos. O que nós vemos é o seguinte: o que não pode haver é a exploração. O que não pode haver é a exploração do menor pelo maior, do rico pelo pobre, do empresário pelo trabalhador. Isso aqui não é compatível com uma sociedade justa, digna, né, como nós pretendemos para a sociedade brasileira. O que nós não estamos discutindo é de extinção da propriedade privada. Nós achamos que a propriedade privada ela tem que ocorrer dentro dos parâmetros sociais justos e que não impeçam o crescimento dos demais membros da sociedade brasileira. Tive a alegria de falar com meu amigo e aliado de lutas nacionalistas e trabalhistas, Lúcio Maluf, que já esteve no Câmara Aberta Sindical, já participou do Repórter Sindical na web, já participou também da rádio Web Agência Sindical e hoje ilustra aqui, e muito bem, o vídeo da semana. Lúcio, muito obrigado. É sempre uma alegria, uma satisfação renovada, João Franzin, participar desses eventos, dessas sessões, mas principalmente participar da luta pela redenção da nação brasileira.